Bom, dando continuidade aqui à nossa questãozinha, então, o que é que a gente sabe? Eu quero saber qual é a força exercida sobre a carga, ok? Sobre a carguinha aqui, Qzinha linha. Tudo que eu sei aqui sobre a força que está aplicada eu sei que a carga Q1 ela é positiva, a carga Q2 ela é negativa, e eu sei que o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Ou seja, ambas as cargas valem Q, certo? O que é que isso implica para mim? Implica para mim que a força que está sendo aplicada sobre Q' vai ser igual tanto para um quanto para outro. Ok? Então vamos lá. Eu não sei se Q' é maior que zero ou menor do que zero, certo? Para cada caso que eu resolver, não vai diferir muito. O que vai mudar simplesmente é o sentido da força que a gente estiver aplicando. Bora lá. Eu vou considerar que Q' é maior do que zero, ok? Eu que considerei, a questão não me deu isso. Se Q' é maior do que zero, bom, de cara eu sei o quê? Q1 vai aplicar uma força, certo? Q1 vai aplicar uma força, F1, que vai ter esse sentido aqui, ela vai ser ascendente, e ela vai ter esse ângulo aqui, θ, que eu esqueci de mencionar, a questão dá pra gente ele, ok? Ele vai ter esse ângulo. E o que é que eu sei aqui? Eu sei que Q2, Q2 vai exercer uma força F2 sobre a carguinha de prova, Q', ok? Vai exercer uma força F2, ok? Então a gente tem esse F2 aqui, certo? E a gente vai ter sobre essas duas forças aqui uma outra resultante, que eu vou chamar simplesmente de F de Q', ok? Então você tem um ângulo θ aqui e você tem um ângulo θ aqui. Como é que eu vou resolver esse problema? Ora, para mim resolver esse problema, eu vou aplicar o princípio da superposição. Bom, o que é que o princípio da superposição fala para mim? Ele fala que a soma das forças aplicadas sobre uma determinada carga, certo? As forças aplicadas sobre uma determinada carga vai ser dada pela soma da força aplicada sobre ela. A gente pode colocar aqui que F aplicado sobre Q', certo? Ele vai ser dado pela soma vetorial da força 1 mais a soma vetorial da força 2. Então, tudo que você tem que saber aqui é o seguinte: quem é a força 1 e quem é a força 2. Bom, se você pensar só em módulo, esquecendo todo o resto, certo? Não, eu vou deixar fazer esse passo depois. Vamos pegar aqui as componentes das forças. Vamos só questionar aqui a F de Q'. F de Q' é a resultante das forças, ou seja, é a força que está atuando sobre Q', é a resultante. De cara eu pergunto aqui, qual é o sentido de F de Q'? Nossa, esse F ficou horrível. Qual é o sentido de F de Q'? O sentido de F de Q' é a direção x positiva. Se você traçar uma reta aqui, certo? Uma reta não, né? Se você traçar aqui um, um sistema cartesiano, esse aqui vai ser x, esse aqui vai ser y,
certo? E a gente está vendo que a força resultante sobre Q', ela tem a direção X. Bom, se ela tem isso daqui, eu sei o seguinte, olha só. A minha componente F de Q', ela é escrita como? Ela é escrita como uma componente, uma força X na direção X, mais uma força Y na direção Y. De cara que a gente já sabe que essa força daqui de Y, ela é quem? Ela é zero, certo? Ou seja, eu posso escrever, eu estou fazendo isso aqui detalhezinho a primeira vez, para que a gente tenha noção vetorial do que está ocorrendo. F de Q', ela vai ser dada como fx na direção x, certo? Mais zero na direção y. O que é que eu sei disso daqui? Ora, se o meu f de Q', ele vai ser dado pela soma vetorial de 1 e de 2, eu sei que a componente y de 1 e a componente y de 2, elas vão ter que se anular em algum instante. Ok? Então, vamos lá. A gente pode determinar a seguinte questão aqui. Supondo que haja um ângulo, vamos colocar aqui, você tem uma força F na direção X, certo? E uma força na direção Y, de tal maneira que você tenha, eu vou botar aqui um ângulo alfa, para não confundir com o θ que a gente está trabalhando, tendo em vista que o ângulo que se forma aqui, ele não é o ângulo θ, e a gente tivesse uma força resultante Q' aqui, eu teria o seguinte, eu poderia escrever que o meu cosseno de alfa, ele seria o meu cateto adjacente, o f de x, certo? Aqui a gente está trabalhando a ideia de módulo, e fx, e ele está, no caso, dividido pela resultante, certo? Que seria o f de Q', tá? E com isso eu poderia escrever que o meu fx, ele seria o f de Q' multiplicado pelo cosseno de alfa. Ora, mas se a gente tem aqui que o nosso sentido é o sentido do eixo x, o ângulo que alfa está fazendo entre a resultante e o eixo x, o nosso alfa é zero, certo? 0 grau ou 0π. E por conta de ser 0π, eu sei o quê? O cosseno de zero é 1. Sendo 1, eu posso dizer aqui que a minha força resultante, F de R, no caso F de Q', vai ser o meu Fx. Ok? Então, eu posso dizer aqui que o meu F de x é o módulo de F de x, aqui é a resultante, no sentido x. Está aqui a nossa componente da força aplicada sobre Q'. Esse é o resultado que a gente está buscando, certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para F1 e para F2. Bom, se a gente olhar aqui para F1, a gente está vendo que ele tem esse ângulo daqui de ascensão com o valor do ângulo θ. Então, eu posso escrever aqui, vamos lá, para F1, eu posso escrever o seguinte, ó, a minha resultante, que também é a minha hipotenusa, e aqui eu estou tratando de módulo, vai ser esse F1 aqui, da qual ele está no ângulo θ, e eu posso tratar as nossas componentes desse F1 no eixo X e no eixo Y. Então, eu teria aqui um F1X e um F1Y. Bom, de cara a gente sabe o quê? Que o cosseno de θ, ele vai ser quem? Vai ser o F1X sobre o F1, e o seno de θ vai ser o F1Y, cateto adjacente, certo? Cateto oposto, perdão, sobre o F1.
outra maneira da gente escrever isso daqui, certo? Em termos de F1 de x e de F1 de y, né? Todo mundo em função de F1, eu poderia dizer o quê? Que o meu F1 de x é igual a F1 cosseno de θ e o meu F2, perdão, o meu F1 de y é igual a F1 seno de θ. Então, tá aqui. E vamos lá. Mediante a isso, eu sei o quê? Eu sei que F1 ele é dado por F1x na direção x, mais F1y na direção y. Note que F1y ele não é zero. Se ele não é zero, a gente já sabe que o F2y ele vai ter que ser oposto a esse daqui para que a gente zere e a gente tenha como resultante somente a direção y. Ou seja, eu posso escrever que meu F1 aqui, ele vai ser... O meu F1, ele vai ser dado como quem? Como sendo F1 cosseno de θ, F1 cosseno de θ na direção x, mais F1 seno de θ na direção y. Tá aqui a minha componente de F1. E no caso de F2? Em F2 o que a gente tem é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui o eixo cartesiano e ficou meio sinuoso, mas vai servir mesmo assim. F2, ele tem o seguinte ângulo, certo? Em relação ao eixo X. O que é que a gente sabe lá de geometria analítica? Ora, quando a gente vai fazer esse tipo de conta, a gente tem que fazer essa conta sendo o ângulo θ em relação ao ângulo do eixo X. Ok? Então, o meu ângulo que eu tenho que utilizar para fazer as minhas contas aqui vai ser o quê? Quanto é que tem a volta completa? Tem 360 graus ou 2π. Nesse caso daqui, esse ângulo daqui que a gente vai trabalhar vai ser 2π menos θ. E isso aqui vai ser o nosso θ'. Vai ser o ângulo 2π menos θ. 2π menos θ é o ângulo que F2 está fazendo. Ora, quem é a componente de y de F2? Está aqui, F2y. Note que F2y está apontando para onde? Ela está na vertical, por causa que ela está no nosso y, só que o sentido dela é para baixo. E o sentido do nosso F1y, ele é ascendente, para cima. E a gente já sabe que essas componentes, elas vão se neutralizar, certo? Aonde é que está o meu F1x? O meu F1x está aqui, ó. Ele continua lá no primeiro quadrante sobre o 1x. Então, vamos lá, F1x. Bom, eu vou escrever o meu F2 da mesma maneira. Estou fazendo devagarzinho, certo? O meu F2 ele vai ser F2 de x na direção x, mais F2 de y na direção y, certo? E aqui de cara eu vou saber o quê? Que o meu F2 ele vai ser o quê? Fazendo aquele mesmo esquema do triângulo retângulo, a gente vai obter a mesma coisa, ou seja, eu vou ter F2, certo? Cosseno de θ' mais, perdão, F2 cosseno de θ' na direção x mais F2 seno de θ' na direção y. Bom, vamos lá, de cara. O cosseno de 2π menos θ é igual ao cosseno de θ, certo? Essa variação, como ela é uma função
o cosseno, ela tem essa propriedade. Então, essa variação de 2π não vai interferir em nada. Eu não sei se agora é uma função par, agora me faltou o termo, se é uma função ímpar. Bom, mas aí vocês dão uma olhadinha. O cosseno de θ vai ser o mesmo. Porém, o seno de θ aqui nesse caso, ele vai ser dado por menos seno de θ. Quando eu substituir esse valor daqui lá na nossa equação, eu vou ter o quê? Que F2 vai ser igual a F2 cosseno de θ. Repare que eu tirei o linha, certo? E agora vai ser menos, vou botar aqui mais, certo? Vou botar F2. E aqui a gente vai colocar entre o nosso parênteses, certo? Menos F2 seno de θ na direção Y. Bom, de cara eu sei o quê? Quando eu estava deduzindo a questão, eu disse que o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Qual é a consequência dos módulos serem iguais? A consequência dos módulos serem iguais é muito simples. A força de um em módulo, ela tem que ser igual à força de 2 em módulo. Bom, mediante a isso, o que é que eu posso escrever aqui? Eu vou escrever que o meu F1, certo? Vai ser igual a F1 cosseno de θ na direção X, mais F1 seno de θ na direção Y. E o meu F2, olha só, eu vou escrever agora, eu poderia ter escolhido o F2, mas eu vou escrever em termos de F1. O meu F2 vai ser igual a F1, já que eu tenho isso aqui, ok? Cosseno de θ na direção X, mais, e aqui eu vou ter menos F1 seno de θ na direção Y. Vou fazer a soma aqui. Qual é o resultado? De F1 mais F2. E F1 mais F2, a gente já sabe que F1 mais F2 é o nosso F resultante, que a gente chegou na conclusão que seria o Fx, certo? Lá em cima. E ele vai ser quem? Ele vai ser 2 F1 cosseno de θ mais 0 na direção Y. Tá aqui o resultado da nossa força, ainda não acabou não a conta, certo? Só para a gente constatar aqui que o nosso Fx, certo? Ele tem a seguinte forma, a nossa resultante, ó. Ele tem a seguinte forma. Fx da força X na direção X. Então, eu quero saber qual é o módulo da força que a gente vai estar aplicando aqui. E para isso, tudo que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou estabelecer aqui as relações, certo? O meu módulo da minha força, do meu Fx aqui, ele vai ser dado por quem? Quando a gente vai aplicar, isso aqui é a direção X, quando ele vai aplicar o módulo, certo? Isso aqui vai ser igual a 2 F1 multiplicado pelo cosseno de θ. Ora, de cara eu pergunto a vocês, quem é o nosso cosseno de θ lá naquela figurinha? Aqui o cosseno de θ é o cateto adjacente D sobre R. É D sobre R. Então, eu posso escrever que a minha resultante, f de x, vai ser igual a 2 F1, vou botar aqui D sobre R. Mas quem é o meu F1? Ora, o meu F1, aplicando a lei de Coulomb, vai ser 1 sobre 4π é 0. E aqui a gente está trabalhando um módulo, tá? Esquece o vetor. F1 sobre 4 é 0. Aí vai ter Q1, Q', que é onde está sendo aplicada a força, sobre quem? Sobre
o meu R ao quadrado. Beleza? Tá aqui a minha força. Como é que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever que Fx vai ser igual a 2. Aí quem é o meu F1? Aí fica 1 sobre 4π é 0, que multiplica Q1, Q'. Aí eu tenho esse R ao quadrado daqui com esse R daqui. Vai ficar quem? R ao cubo. Isso aqui que multiplica D. Mas aí eu pergunto a vocês, quem é o meu R? Se a gente olhar aqui na figura, R, aqui, ó, R, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Basta vocês verem aqui esse triângulo. De tal maneira que ao escrever isso daqui na força aqui Fx, a gente vai ter o quê? Que o meu Fx vai ser 1 sobre 2π é 0. Aí vai ser Q1, Q2. Aqui está o cubo. Só que eu posso escrever ali em termos das raízes, ou seja, o meu R vai ser igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais D ao quadrado. De tal maneira que o quê? Isso daqui é meio elevado a 3, e eu vou escrever da seguinte maneira. D ao quadrado mais Dzinho ao quadrado elevado a 3 meios, certo? Aqui está a raiz multiplicada pelo expoente, vezes D. Vamos botar de uma maneira mais elegante aqui. O meu Fx, que é a minha força aplicada sobre Q', o módulo dessa força, vai ser igual a 1 sobre 2π é 0, Q1, Q2, certo? Que multiplica D sobre D ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios. Esse é o módulo da minha força. E se eu quiser o vetor, vetorialmente, qual é o sentido da força que eu estou aplicando? O sentido da força, a gente viu lá, é o sentido de x. Então, F de Q', escrevendo vetorialmente, vai ser igual a 1 sobre 2π é 0, que isso aqui não é Q2, nem aqui, é Q'. Q1, Q', tá certo. De D sobre D ao quadrado, mais outro D ao quadrado, elevado a 3 meios na direção x. Eu proponho a vocês fazer para o caso que Q' agora seja com sinal negativo. Ou seja, se o sinal dele vai ser negativo, ele vai ser o oposto de Q1, e o que a gente vai obter é o sentido contrário. Tentem fazer isso e testar o resultado. Bom, eu vou parar a aula daqui e na próxima aula a gente vai ver o que a gente chama de distribuição contínua de cargas, certo? Distribuição contínua de cargas. E aí a gente vai ter a ideia de um fio longo, certo? Porém, com dimensão desprezível, vai ter só um D, certo? E a gente vai ter uma distribuição linear. A gente vai ter superfície ou área, vai ser 2D, então vai ser uma distribuição superficial. E, por fim, uma distribuição volumétrica no 3D, tá? Então, vamos encerrando a aula aqui. Na próxima aula a gente se vê. Um abraço, deixe seu like, curtam e se inscrevam no canal. Um abraço a todos aí. Qualquer dúvida é só perguntar.